Vamos lá, não existe dúvida nenhuma que para você resolver problemas como esse aqui, você precisa aprender sobre potências, certo? Para aprender sobre potências, existem talvez algumas metodologias ou algumas crenças acerca do aprendizado. A bem da verdade é que existe uma que talvez seja a principal, que talvez seja a que mais domine a mente dos alunos, que é a matemática, é decorar um tanto de regra, decorar algumas receitas, digamos assim, e tá pronto, vamos lá, a gente vai resolver vários exercícios. E aí a gente sempre também tem aquela linha dos professores, principalmente, que fala que decorar não é aprender e tal, e eu também acredito que não é bem por aí o caminho. O ponto é, se você precisa aprender potências, você precisa descobrir qual é esse caminho. Você precisa de um caminho, de uma estratégia que funcione, evidentemente. E não é muito difícil, não, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Sobre simplesmente decorar alguma coisa, eu acredito que realmente esse não é o caminho, porque as informações na sua cabeça, elas ficam um pouco soltas. Então, isso não favorece a memorização, por exemplo. A probabilidade de você esquecer é muito maior e talvez você já até tenha feito isso. E quando você se depara com alguns exercícios, você fala, caraca, como é que era aquela propriedade mesmo? Como é que era aquela regra mesmo? E você não consegue memorizar direito. A gente abolia decoreba também de maneira absoluta. Eu acho que também não é o caminho, porque decorar nada mais é que memorizar. E mesmo aprendendo de outra forma, eu continuo precisando memorizar, né? Eu continuo precisando decorar algumas coisas. Então eu acredito que decorar faz parte. E eu acho que o ponto que a gente precisa tocar aqui, e sim, esse é o único vídeo que você precisa assistir para aprender potências, é que você precisa aprender as coisas de maneira mais profunda, cercando melhor esse conteúdo, não aprendendo só a regra em si, mas aprendendo também de onde ela veio, como ela funciona, por que ela funciona matematicamente. De maneira que você não tenha só uma informação a respeito daquele conteúdo, mas que você consiga construir um bloco dentro do seu cérebro de informações. Que você consiga construir um caminho de onde aquela informação veio, de maneira que você tente se recordar do início desse caminho e aí aconteça um desencadeamento de ideias na sua cabeça. Isso tende a funcionar um pouco melhor. E não sou nem eu que estou falando. Isso aqui é o que, por exemplo, a professora Barbara Oakley fala no livro dela, Aprendendo a Aprender. É um livro bastante interessante. Inclusive, eu li ele uma vez e meia, por enquanto. Eu li ele uma vez, acredito que no ano passado ou retrasado. E esse ano eu estava reciclando algumas ideias dele sobre funcionamento do cérebro e como o nosso cérebro aprende. Ela escreveu esse livro em coparticipação com um neurocientista, eu não lembro o nome dele agora exatamente, mas enfim, que você precisa entender isso de uma vez por todas, tá certo? Eu sei que eu estou na introdução, nós vamos falar sobre potências aqui nesse vídeo, e eu espero que eu já não tenha te assustado, mas assim, eu realmente gostaria de te ajudar, gostaria de te ensinar sobre potências, beleza? Nessa aula daqui, essa é sim a única aula que você precisa ver. Eu dividi em 3 partes, por motivos de tempo, para não ficar um vídeo demasiadamente longo e a gente precisar se apressar. Eu acho que esse já é um problema do sistema de ensino, a gente não precisa repetir isso aqui, que é ter pressa para bater conteúdos, ter pressa para explicar e não esperar o tempo do aluno. Então, esse é o vídeo que você precisa sobre potência, mas eu preciso que você entenda isso que eu estou dizendo. É necessário que você comece a olhar para o aprendizado, entendendo que você precisa aprender as coisas de maneira mais profunda. Que você precisa ir além de, como um professor amigo meu diz, de aprender a apertar o botão, mas sim entender como a máquina funciona, como construir a máquina, como desmontar e como montar essa máquina, entendeu? Nesse vídeo daqui, nós vamos hoje, não somente hoje, né, mas a estrutura dessa aula que eu quero te apresentar aqui nesse momento, é essa aqui, ó.
Eu estou dividindo essa aula em 3 partes, deixa eu só enquadrar aqui certinho, em 3 partes, beleza? Na primeira parte, que é essa daqui que a gente está agora, a gente vai falar sobre o funcionamento da potência, de maneira geral, da ideia, da construção da ideia e como é que ela funciona. E depois vamos conversar sobre quando eu pego uma potência e multiplico por outra potência, o que deveria acontecer e o que realmente acontece com ela. Na segunda parte a gente vai falar sobre divisão de potências. E além de divisão de potência, na segunda parte nós vamos falar sobre potência de uma potência. Ou seja, quando eu tenho uma potência e eu elevo ela novamente. Então eu tenho uma potência com seu expoente, potência de potência. Talvez você já tenha ouvido sobre isso já também. E na última aula nós vamos falar sobre números elevados a zero, números elevados a expoentes negativos e expoentes fracionários, por último, mas não menos importante. E a ideia é que, no final de tudo, nós consigamos desenrolar, resolver exercícios como esse com uma certa facilidade, eu poderia dizer, né? Dividindo em partes, talvez não num ritmo acelerado, mas conseguindo compreender o que é que está acontecendo em cada passo de uma expressão numérica como essa. Tá certo? Então, primeira parte, nós vamos começar a falar sobre o funcionamento das potências e o produto das potências de mesma base aqui neste exercício. Nesse exercício não, aqui nesse vídeo. Beleza? Eu peço perdão, talvez você esteja escutando eu fungando, não sei como é que vai ficar isso no microfone. Mas eu estou bem resfriado e talvez eu tenha que limpar um pouco o nariz enquanto a gente conversa aqui. Eu queria que as minhas aulas aqui fossem, número 1, sem pressa. Sem pressa. Tá todo mundo com pressa o tempo todo. E eu gostaria muito que elas fossem sem pressa. Claro, objetivas, vamos conversar de coisas que interessam, então perceba, eu não falei de potências ainda, mas eu acredito que entender essa questão que a gente precisa aprender as coisas de maneira profunda é relevante, é importante e é o que são coisas que eu gostaria de trazer aqui também. Mas a pressa é algo que me incomoda bastante, né? Eu gostaria, porque assim, a pressa atrapalha o aprendizado, entende? Então, se o meu objetivo é fazer aquilo o mais rápido possível, claro que eu não faço aquilo da melhor maneira possível, eu repito, se o meu objetivo é fazer aquilo da forma mais rápida possível, acaba que, necessariamente, quase que por definição, como o meu objetivo é fazer rápido, eu não faço o melhor que eu poderia fazer. E para o aprendizado é a mesma coisa. Tá certo? Vamos lá. Potenciação, senhoras e senhores. Potência. Qual que é a ideia? De onde vem esse negócio? Então, vamos dar um passo atrás aqui, converse comigo e tenha calma para a gente chegar na potência, beleza? Porque eu vou começar, ou tudo começa, na verdade, na soma. A ideia da potência vai nascer na soma. Como assim, professor? Perceba que a soma é a junção. A junção, a gente poderia dizer, de elementos, de, no mínimo, 2 conjuntos distintos. Então, eu tenho, se a gente fosse pensar numa escola, eu tenho uma sala de aula com 20 alunos, eu tenho outra sala de aula, digamos, com 30 alunos, vamos colocar desse jeito aqui. São, né? Só pra gente dar o exemplo. Se eu juntar essas duas turmas em uma única sala, em um único salão, eu junto todos os elementos que tem num conjunto, todos os elementos que tem no outro. Eu tenho 20 mais 30, eu tenho 50 elementos. Ok? Ok, tranquilo. Perfeito. A partir da soma, quando ela tem uma determinada especificidade, a gente escreve uma nova operação. Vamos lá, estou falando e pensando como é que eu explico aqui, mas é o seguinte. Quando eu tenho parcelas iguais sucessivamente somadas várias vezes, porque assim, na soma eu posso ter, beleza, o 20 mais 30, que são parcelas diferentes, que foi o exemplo que eu usei agora, mas eu posso ter 20 mais 20 mais 20 mais 20, que é um caso diferente do caso inicial, não só porque eu tenho mais números, mas porque os números são iguais. Quando isso acontece, o matemático desenvolveu, conversou com seus outros amigos matemáticos, falou, pessoal, olha aqui, a gente tem o mesmo número sendo somado várias vezes, ok? Seria interessante se a gente conseguisse simplificar um pouco essa notação, né? Talvez, e aí sou eu pensando, né?
Talvez a galera que pensou nisso antigamente fosse pela dificuldade de encontrar materiais de escrita, eventualmente. Hoje é muito fácil encontrar papel, lápis, caneta, nós temos computadores, mesas digitalizadoras, tablets e tudo mais. Mas isso não era verdade, por exemplo, em 300 a.C., quando Euclides escreve o livro dele. Ou em 1600, será que esse material já existia? Não sei, né? Na época do Descartes ali, mais ou menos. Não sei dizer, mas é só um devaneio meu aqui no sentido de por que é que o matemático se interessa tanto nessa simplificação. Claro que do ponto de vista do armazenamento de dados, isso também é bastante relevante, né? Os computadores hoje, eles preferem e precisam da simplificação de informações nesse sentido, para que eles consigam armazenar de maneira mais efetiva. Me perdoe se eu estiver falando alguma bobeira aqui, mas eu acredito que não. E a matemática vai ter esse intuito, essa inclinação de quê? Essa inclinação de simplificar a sua notação, diminuir a quantidade de símbolos para dizer a mesma coisa. Eu acho que essa definição é muito boa. Diminuir a quantidade de símbolos para escrever a mesma coisa, o tempo todo. Não só diminuir, mas principalmente reescrever a mesma coisa de forma diferente. Isso vai acontecer na matemática muito... Presta atenção, vem comigo, presta atenção. Isso acontece muito na matemática. O que, professor? Eu reescrever coisas de maneira diferente com o mesmo significado. Fazendo um paralelo com o português, utilizando sinônimos, beleza? Isso vai acontecer muito na matemática. E acaba que a multiplicação nasce exatamente dessa justificativa, tanto da simplificação quanto da reescrita de uma forma diferente. E aí talvez você se lembre que na multiplicação, o que é que a gente faz? A gente verifica quantas parcelas nós temos, 1, 2, 3, 4, e a gente escreve assim, 4 vezes quem? 4 vezes o número 20. Isso significa 20 mais 20 mais 20 mais 7. Não, mentira. Mais 20. Beleza? 20 mais 20 mais 20 mais 20. Eu tenho exatamente o que eu tinha antes. E aí, a partir deste momento, eu posso escrever dessa maneira, que é uma maneira mais simplificada, que utiliza menos símbolos, ou eu posso escrever dessa maneira. Dependendo do que eu estou fazendo, pode ser que seja mais interessante fazer de um jeito ou de outro jeito. Tá certo? Então, a multiplicação nasce dessa necessidade, nasce dessa ideia, ok? O fato é, e talvez você se recorde, talvez não, que eu acho que eu preciso virar um pouco a minha mesa digitalizadora para eu tentar escrever reto esse negócio aqui. Mas vamos lá. Que a que a potenciação tem origem na multiplicação. Multiplicação, ó, funcionou. Virei a mesa digitalizadora aqui e o troço escreveu mais certinho. Tem origem na multiplicação. E é exatamente a mesma ideia. Nós podemos até utilizar o próprio 20 aqui como exemplo. Se eu tivesse 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, vou utilizar inclusive a mesma quantidade de 20, só que agora a operação não é mais a mesma. Agora nós estamos falando de multiplicação. Perceba? E aí, novamente, o matemático vai se colocar a pensar, vamos colocar dessa maneira, pensando como é que eu posso escrever isso agora, de maneira a simplificar essa notação e de outra maneira eu representar o que está representado na tela. Ou seja, eu quero escrever de outro modo esse 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. E ele chegou numa ideia que é bastante interessante, inclusive, de que o número que está sendo repetido, ele precisa ser representado. Então não tem o que fazer, 20, tá ali. E eu preciso representar a quantidade de vezes que ele se repete. A ideia é exatamente igual à multiplicação. Só que, evidentemente, eu não posso fazer uma representação igual à multiplicação, porque senão seria multiplicação e não seria potenciação. Então, os significados seriam perdidos. E ele fala, poxa, em vez de botar na frente ou atrás, porque aí seria multiplicação, a gente poderia botar pequenininho em cima, por que não? E aí a galera colocou, talvez acharam que ficou elegante. Eu acho que fica elegante. E acharam que
Esse horário da manhã é movimentado aqui na minha casa. 5h25 da manhã. Minha esposa tá fazendo um cafezinho ali. Eu tô tomando um chá que eu tomei resfriado. Mas daqui a pouco eu vou tomar um café também. Voltando pro nosso 20. Essa aqui foi a maneira desenvolvida pra gente representar números iguais repetidos de maneiras sucessivas, né? Então 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Quem é que se repete? Esse cara aqui embaixo. Então pronto, eu vou representar ele, eu sou obrigado a representar ele. Quantas vezes ele está se repetindo, né? Ele vai se multiplicar, mas são 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. Ok? Ok. Então assim, essa é a base da invenção aqui da potenciação, beleza? E, né, usei a palavra base agora, e esses dois números presentes aqui vão ter os seus respectivos nomes. O número que está embaixo a gente chama de base, o número que está em cima a gente chama de expoente, certo? A gente chama de expoente. Então a base é o número que se repete, o número que vai se multiplicar, e expoente é a quantidade de vezes que aquele número se repete, tá certo? Então, para que eu calcule isso, eu teria de fazer 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. E aí eu conseguiria ter aí o resultado de 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Ok? Então, basicamente e de maneira geral, é isso. É assim que funciona. Professor, essa base aí que o professor está dando de exemplo é o número 20, é um número natural, é um número inteiro. Mas se fosse, por exemplo, uma fração, sei lá, meio elevado ao cubo, como é que a gente resolveria? E aí é o ponto que eu quero trazer para você, de não aprendermos simplesmente as regras pelas regras, mas aprendermos de maneira profunda, é buscar a essência das coisas. Então assim, você acaba de entender, e se você entendeu, por favor, aperta no botãozinho do like ali, só se você entendeu e falou, não, entendi tudo legal, não tinha entendido ainda, você aperta ali, por favor. A gente precisa entender a essência das coisas. Qual que é a essência da potenciação? É uma notação que simplifica a multiplicação. Como é que ela funciona? Ela tem um número embaixo e um númerozinho em cima. Eu vou repetir o número de baixo a quantidade de vezes que o númerozinho de cima manda ou pede que eu repita. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente precisa conseguir observar que a base é quem? A base é a própria fração. Ou seja, se a base é a fração 1/2 e aqui em cima tem o númerozinho 3, o que eu deveria fazer? Ora, para resolver isso aqui, eu deveria fazer essa fração vezes ela mesma, vezes ela mesma. Ah, professor, mas eu vou ter que multiplicar essas frações? Vai. Ah, mas eu não sei multiplicar. Aí é um outro problema. Perceba que não é um problema de potenciação. Inclusive, a gente pode resolver ele depois, mas agora, calma, se segura aqui, ó. Multiplicação de fração, depois a gente vê por que isso ocorre, mas a multiplicação dela é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então a gente teria 1 vezes 1, que é 1 mesmo, e 1 vezes 1 de novo, que continua sendo 1. E aqui nós teríamos 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 2, que é 8. E nós teríamos aí que 1/2 ao cubo seria igual a 1/8. Beleza? Então, se eu tenho números naturais ou números inteiros, tá tudo certo. Se eu tiver uma fração, um número racional representado, também está tudo certo, tá? Ah, professor, e se eu tiver um número com vírgula? Perceba que um número decimal finito, ele poderia ser representado facilmente por uma fração. Então, seria exatamente a mesma coisa. Mesmo que eu mude a base aqui, a essência do que é a potenciação continua sendo a mesma. Você vai precisar repetir a base quantas vezes, que agora que não está aparecendo aqui, né? Quantas vezes estiver sendo pedido pelo expoente. Simples assim, beleza? Ah, se fosse um número negativo. O número negativo tem uma questão importante a ser observada. Se eu tenho, vou até colocar um expoente ímpar aqui, vou colocar o cubo de novo, pela facilidade para a gente multiplicar aqui.
número negativo precisa de uma atenção. Essa notação aqui e essa notação aqui, que eu vou até trocar de cor isso aqui, para eu evidenciar que elas são duas coisas que significam coisas diferentes, elas não significam a mesma coisa. Então, quando eu tenho os parênteses de organização aqui, a minha base é o menos 3. Então, aqui, para resolver isso, seria menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3, ok? E esse em vermelho tem uma sutil diferença. O menos não faz parte da base da potenciação. O menos não faz parte da base. Então, como que ficaria, professor? Ficaria menos, esperando os números 3 se multiplicarem, digamos assim. Então, perceba que, poxa vida, aqui vai dar o mesmo resultado. Eu tinha que ter botado um número par. Perceba que aqui eu teria menos 3 vezes menos 3, que são 9 positivo, e 9 vezes menos 3, que dá menos 27. E aqui eu teria 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. E eu teria esse menos aqui e 27 aqui. Simplificando isso aqui, eu teria, cadê? Eu teria menos 27 também, beleza? Ah, professor, então quer dizer que não faz diferença nenhuma, uai. Essa notação é igual a essa. Perfeito. Vamos para um outro exemplo. Aqui, um exemplo inclusive mais simples. Menos 3 ao quadrado é igual. E menos 3 ao quadrado é igual. Na primeira notação, a minha base é o menos 3. Então, eu teria menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos mais, 9 positivo. Aqui, talvez você já tenha percebido, eu vou ter 3 vezes 3, mais o menos não faz parte da minha base. Eu tenho que 3 vezes 3 é 9. Quando eu simplificar esses parênteses aqui, eu vou ter como resultado menos 9. E aqui eu tenho 9. Então, assim, essa é a diferença dessa notação, tá certo? Quando eu escrevo com parênteses, então nós estamos falando das bases aqui, das potências. Quando eu escrevo a base dentro do parênteses, tudo que estiver dentro dos parênteses faz parte da base. Então, se eu tenho um número negativo dentro dos parênteses, o meu número negativo é a base. Se nós não tivermos essa base dentro de parênteses e o número negativo estiver também na base, mas não dentro dos parênteses, ele não vai fazer parte da base. Nossa, que confusão que virou aqui agora, né? Vocês conseguiram compreender? A diferença é essa. Tá nos parênteses, igual. Aqui, isso é a minha base, então eu repito e depois multiplico. Se estiver dessa forma, o menos não faz parte da base que vai ser multiplicada. Então eu multiplico a base e depois vou simplificar, o menos vai continuar aqui dentro. Beleza? Então é isso. Sobre base fracionária conversamos, sobre base decimal conversamos, sobre base negativa, isso vai acontecer, né? Se ela for fracionária ou se ela for decimal, isso vai continuar, exatamente a mesma coisa. E é isso, né? Se ela for qualquer outro tipo de base, a gente vai obedecer aí as mesmas regras, sempre lembrando de qual é a essência da potência, como é que ela funciona, que isso sempre vai dar certo. Beleza? Agora, uma vez que a gente entende como é que a potência funciona, a gente vai começar a estudar como a potência se relaciona. Então, a gente vai começar a analisar quando eu opero essa potência com outras potências. Acontece alguma coisa de especial que eu verifique que sempre acontece, e aí eu poderia sintetizar uma regra, uma propriedade? Ou não, são coisas que não acontecem sempre, ou não acontecem sempre da mesma maneira, de maneira que eu não consiga produzir essas regras. Porque quando a gente vai multiplicar uma potência pela outra, quando a gente multiplica potências, ou quando a gente vai multiplicar potências, duas coisas podem acontecer. Ou essas potências têm a mesma base, ou elas não têm. Faz sentido ou não? Quando eu vou multiplicar potências, ou essas potências têm a mesma base, ou elas têm a mesma base.
ou não tem. Simples assim. Eu vou colocar bases diferentes, eu acho, né? Bases, nem cabe aqui, ó. Diferentes. Das duas, uma. Não tem muito pra onde correr aqui. Deixa eu só... Isso aqui tem uma... Pronto, aqui foi. Mesma base e bases diferentes. Tá, e aí eu gostaria de pensar contigo aqui agora. Primeiro sobre bases diferentes e depois sobre mesma base, ok? Eu vou até apagar aqui e começar esse quadro. Primeiro vamos falar sobre bases diferentes e depois sobre mesma base. Perfeito. O que seria uma multiplicação de potências de bases diferentes? Por exemplo, se eu tivesse 2 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado. Vamos fazer essa brincadeira aqui de troca de números, tá? Então, se eu quisesse calcular, se eu quisesse descobrir o valor disso, como é que eu deveria proceder? Eu deveria expandir essa expressão numérica. Perceba que quando eu tinha 20 mais 20, 20 mais 20 mais 20 mais 20, ele era uma construção, ele estava escrito utilizando um determinado espaço na minha folha, certo? Quando eu escrevo ele em forma de multiplicação, é como se eu compactasse aquilo. Da mesma maneira acontece com a potenciação, né? Eu tenho 20 vezes 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 20, sei lá, 10 vezes. Se eu escrevo 20 elevado a 10, eu compacto aquela notação, né? E aqui o meu objetivo é descompactar para poder calcular. Claro, se eu souber decorar a potência como se fosse uma tabuada, basta resolver, né? Por exemplo, se você souber que 2 ao cubo é 8 e 3 ao quadrado é 9. Mas se você não souber, não tem problema. O que você precisaria fazer aqui? Descompactar as informações. Eu posso, inclusive, trocar esse 3 ao quadrado para que fique um pouco mais didático, né? Então, eu teria o quê? O 2 é a mesma coisa. Ele está simplificando o quê? 2 vezes 2 vezes 2, repetidos 3 vezes. E aí ele multiplica o 3 ao quadrado, que é o que? A base repetida 2 vezes. E aí basta que eu calcule tudo isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Que multiplica 3 vezes 3, que é 9. E 8 vezes 9, 72. Tá certo? Então, eu encontro o valor final desse problema, descompactando as informações na medida que eu conheço e sei o significado das notações matemáticas. Tá certo? Eu sei o significado da notação de potência, que é, eu pego a base e repito ela a quantidade de vezes. E percebo que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é importante e é relevante que você preste atenção e se atente em relação a isso. Inclusive, acorda, presta atenção. O que eu faço aqui para resolver? Eu descompacto as informações. Pô, 2 ao cubo é o quê? 2 repetido 3 vezes multiplicando, já era. 3 ao quadrado é o 3, que é a base, que eu repito ela 2 vezes, porque está escrito ali em cima, está escrito no expoente. E aí eu tenho que multiplicar. E aí eu preciso saber o que significa a notação da multiplicação. Tranquilo, quantas vezes eu somo aquilo outro. A gente não fez essa descompactação para a soma, mas a gente poderia ter feito também. É que aqui demanda que a gente já tenha decorado algumas informações. Então, a gente até resgata o que foi falado lá no início. Perceba que decorar é importante. 2 vezes 2 é 4. Eu não estou fazendo um cálculo aqui, eu estou me recordando de uma tabuada que eu já conheço. 2 vezes 4 é 8. Não existe cálculo sendo executado aqui agora. Existe decoreba. Por isso que a decorar é relevante. Decorar é memorizar. Decorar, inclusive, é ferramenta para matemática. Tá certo? Então seria assim que eu calcularia. Perceba que não parece haver outro caminho, né? A não ser resolver o 2 ao cubo, resolver o 3 ao quadrado e a gente chegar em 72. Isso quando a gente tem bases diferentes. Por quê? Porque quando eu tenho bases iguais, e aí eu vou escrever aqui o mesmo 2 ao cubo, só que aqui do lado de cá, em vez de 3 ao quadrado, eu vou escrever 3... Vou escrever com outra cor também.
Vou escrever 2, aliás. 2 na quarta. Perfeito? 2 elevado a 4. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 13, 2 elevado a 4. Eu poderia, da mesma forma, pensar no quê? Pensar em resolver isso aqui. Da mesma forma que eu acabei de resolver a primeira. Então, usando aquele exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia descompactar tudo. Eu sei que isso aqui é 8, né? A gente acabou de calcular, mas pela didática. E o segundo 2, 2 elevado a 4, nada mais é que pegar a base e repetir ela quantas vezes? Exatamente. 4 vezes. Perfeito. E aí eu poderia também resolver tudo isso aqui. Eu teria que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E eu teria que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, e 2 vezes 8, 16. E eu teria 8 vezes 16. E nós poderíamos calcular aqui, 8 vezes 10, 80, 8 vezes 6 vezes 8, 48, 128, se eu não estiver enganado. 128, é isso mesmo? Se eu não estou enganado, é. Eu vou conferir para não deixar nada errado, eternizado aqui. 128, muito bem. 128, chegamos então ao resultado final. Pronto, aprendemos potências com bases diferentes e potências com bases iguais. Só que os olhos atentos talvez tenham percebido, ou talvez não, que aqui a situação ela é levemente diferente. Como assim, professor? Perceba, vamos voltar no tempo aqui, eu poderia dizer aqui, ó, cadê meu Ctrl Z? É aqui? Aqui. E não volta nada, deixa eu apagar aqui então. Se a gente voltasse no tempo aqui, ó, mais ou menos nessa posição. Perceba que a situação é diferente da situação que nós tínhamos anteriormente. Por quê, professor? Porque aqui a gente tinha 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Eu tenho essa mudança do número. Aqui, no entanto, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 e depois vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o mesmo número. E pensando mais uma vez em essência das coisas, em significado dos símbolos, recorde-se, por favor, como é que a potenciação foi desenvolvida. Não foi a partir de o mesmo número se multiplicando sucessivas vezes. Não é o resultado que nós estamos tendo aqui na nossa tela, diante dos nossos olhos. Não é isso que está acontecendo? O 2 sendo multiplicado sucessivas vezes, e acaba que tantas vezes aqui de amarelo, quantas vezes vermelhas, eu poderia juntar todas elas e escrever em forma de uma potenciação. Consegue enxergar isso ou não? Eu poderia contar quantos 2 estão se repetindo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e escrever assim, ó, quem se repete é o 2 e ele se repete 7 vezes. Poderia ou não poderia? Perceba, o que eu estou fazendo com os 2 amarelos e com os 2 vermelhos? Quando eu conto eles todos juntos, que operação que é essa? Eu estou somando as quantidades de 2 que eu tinha, do primeiro 2, que eram 3, e somando as quantidades de 2 que eu tinha do segundo 2, do 2 vermelho, que eram 4. E 3 mais 4 é 7. Se eu não descompactasse, mas olhasse apenas para as potências, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 ao cubo, vezes 2 na quarta. Vou manter de vermelho aqui. E gerando 2 na 7. Na prática, o que aconteceu com esse 3 e esse 4? Esse 3 e esse 4 foram somados. Eu poderia, inclusive, apagar isso aqui, ó, e dar um passo a mais. O que aconteceu? Aconteceu que eu mantive a base e eu somei 3 mais 4. E isso é igual a 2 elevado a 7. E perceba que isso vai acontecer toda vez que eu me propor a multiplicar potências de mesma base. Então perceba que quando eu tenho bases diferentes, eu não tenho outro caminho a seguir a não ser este. Agora, quando eu tenho bases iguais, toda vez que eu descompactar, eu vou chegar nisso aqui. E a partir disso aqui, a definição de potência pode ser aplicada nessa situação.
de maneira a reescrever isso tudo como uma única potência. De novo, a ideia de simplificar a notação. Então imagina, eu simplifiquei a notação da multiplicação para a potenciação, mas quando eu tenho multiplicação de potências, se for possível simplificar de novo, diminuir a notação, escrever de maneira mais sucinta, escrever a mesma coisa de outra maneira, nós faremos isso novamente. E é isso que está acontecendo aqui. A gente chama essa propriedade, essa coisa que sempre acontece com as multiplicações entre potências de mesma base, de produto de potências de mesma base, que eu gostaria de escrever aqui, mas eu preciso inicialmente apagar um troço aqui, espera só um minuto. A gente chama isso aqui de produto. Por que produto, professor? Porque na multiplicação a palavra produto significa, ou melhor, na matemática a palavra produto significa multiplicação, é um sinônimo. Então seria um nome mais elegante para multiplicação. Produto de potências de mesma base. Então, basicamente, o que ele está falando? Ele falou, cara, é uma multiplicação de potências de mesma base. E aí ele emite, então, a nossa famigerada regra, aqui nesse caso a gente chama de propriedade, que quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho essa base, mantenho a base, vou colocar dessa maneira, mantém a base. E o que aconteceu com os expoentes? Visto que a potência tem duas partes, né? Ela tem uma base e tem os expoentes. Então, eu preciso saber o que fazer com a base. Mantém a base. Então, se eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3, mantém a base. 2. E faz o que com os expoentes? E soma os expoentes. Essa é a regra. Mas perceba que entre eu te largar essa regra e nós fazermos toda essa construção aqui de 30 minutos, até chegar nessa conclusão, tem uma leve diferença. Tem um caminho que foi percorrido, que foi trilhado, tá certo? E, eventualmente, caso a regra te falte, tente resgatar o início desse caminho, para que você consiga puxar o fio, derrubar os dominós, de maneira a chegar nessa conclusão de novo. Mas perceba que isso vai acontecer, a gente poderia escrever isso ainda de maneira algébrica, que quando eu tenho um A elevado a M vezes um A elevado a N, e aqui neste caso, o que eu estou dizendo? A, M e N são números, quaisquer, vamos colocar dessa maneira aqui. Quando eu tiver aqui, ó, qualquer base, certo? E o M é qualquer expoente também que possa ser expoente, considerando aqui, inicialmente, pelo menos, os números naturais. Qualquer expoente, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qualquer. M pode ser qualquer um. E N é quem? É outro, que não é M, mas também pode ser qualquer um, exceto M ali nesse caso. Ou M pode ser igual a N também, não tem problema. Quando eu multiplicar uma potência pela outra, o que eu vou fazer? Manter a base e somar os expoentes. Beleza? É isso. Toda vez que a gente encontra potências de mesma base, no final das contas, eu vou querer fazer isso. Essa é a regra que nós gostaríamos de atingir na hora de resolver. E perceba que a gente começa a caminhar agora. A gente começa a caminhar na evolução, no entendimento sobre as potências. Todavia, contudo, entretanto, percebam que se a gente voltar aqui para o nosso problema inicial, não parece que é possível resolver ele somente com o que nós estudamos hoje. E é verdade. Por isso que a gente precisa ir para parte 2 dessa aula. Te espero lá.